Vamos utilizar o fio Amigurumi Soft na cor 8212, que é o cinza, 8001, que é o branco, e 3112, que é esse rosé. Vamos usar também a agulha de crochê 3,5 milímetros, tesoura, agulha de tapeçaria, marcador de ponto. Os olhos eu estou usando aqui o preto de 14 milímetros e a fibra de enchimento. Vamos iniciar pela parte superior da cabeça, fazendo anel mágico e dentro do anel mágico 6 pontos baixos. Para a carreira 2, vamos fazer aqui o primeiro ponto, colocamos o marcador e para cada ponto da carreira de base, vamos fazer 2 pontos baixos, ou seja, um aumento em cada ponto, ficando com 12 pontos no nosso trabalho. Finalizada a carreira 2, já vamos para a carreira 3, tirando o marcador. Exatamente no ponto em que estava o marcador, faço o primeiro ponto, recoloco o marcador de pontos. Já considero esse aqui o primeiro ponto da carreira 3. Na carreira 3, vamos fazer um ponto baixo e um aumento. E vamos repetir dessa forma por toda a volta, ficando com 18 pontos no trabalho. Já iniciei a carreira 4 com o primeiro ponto e coloquei o marcador. Então, nessa carreira, vamos fazer 2 pontos baixos, 2 pontos baixos e o aumento, que é 2 pontos baixos juntos. E vamos fazendo 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Vamos ficar nessa carreira com 24 pontos no trabalho. Para a carreira 5, vamos fazer 3 pontos e um aumento. Já fiz o primeiro ponto, 2, 3 e o aumento. E vamos repetindo dessa forma, ficando com 30 pontos na carreira. Para a carreira 6, já fiz o primeiro ponto, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. 4 pontos baixos e um aumento, repetindo, vamos ficar com 36 pontos no trabalho. Para a carreira 7, já fiz o primeiro ponto, 2, 3, 4, são 5 pontos e um aumento. 5 pontos e um aumento por toda a volta, vamos ficar então com 42 pontos no trabalho. Para a carreira 8, vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento. 3, 4, 5, 6 e um aumento. Já vou fazer um comentário aqui também. O fio Amigurumi Soft, ele é um fio que ele tem uma certa elasticidade pelo fato de ter o acrílico na composição. Então é bacana que a gente trabalhe com esse fio bem solto e não faça pontos muito apertados, senão eu acabo perdendo essa macieza aqui do fio. Então por isso o uso da agulha 3,5. Se durante o trabalho vocês perceberem que o ponto possa estar ficando um pouco solto, um pouco abertinho, gerando buraquinhos no trabalho, pode mudar diminuindo sempre meio número da agulha, no caso aqui da 3,5, talvez usando a agulha 3. Com isso o seu trabalho vai ficando um pouquinho, o seu ponto vai ficando um pouquinho mais apertado. Mas lembrando que a ideia do fio Amigurumi Soft é manter um amigurumi bem fofinho e bem macio. Para a carreira 9, vamos fazer 7 pontos e um aumento. Então eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos e um aumento. E novamente vou repetindo 7 pontos, um aumento por toda a volta,
ficando então nessa carreira com 54 pontos no trabalho. No final da carreira 9, nós terminamos as carreiras de aumento, determinamos então o diâmetro do nosso projeto. Vamos agora fazer uma sequência de 10 carreiras de altura, ou seja, 10 carreiras sem aumentos, um ponto para cada ponto de base, mantendo os 54 pontos de carreira. Então, da 10 até a 19, 10 carreiras de um ponto para cada ponto da carreira de base. Finalizamos então aqui as carreiras retas, já temos a altura da parte da cabeça. Então agora nós vamos fixar os olhos, lembrando que eu sempre gosto de colocar os olhos no lado oposto do meu marcador, considero sempre essa parte aqui, a parte das costas do trabalho. Então agora nós vamos colocar os olhos aqui contando a partir do anel mágico entre as carreiras 12 e 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. No lado oposto do marcador, venho com um olhinho aqui. Eu vou dar uma distância entre eles de 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. E eu gosto sempre de comentar que essa distância entre os olhos é uma questão até bem pessoal. A parte da altura do olho é bacana que a gente sempre respeite do projeto, mas a distância entre eles é legal que você olhe, goste também, né? Veja numa parte que ache que ele fique simpático. Então vamos lá, vamos fixar os olhos com a trava de segurança. Lembrando sempre que a parte mais larguinha da trava vem voltada aqui para a peça. Pronto, aqui está então, tomando bastante cuidado para que eles estejam na mesma carreira, tá? Então lembrando que não importa tanto a distância entre eles, desde que fique num lugar que vocês achem adequado e que estejam na mesma carreira. Então agora nós já podemos ir para a carreira 20. Vamos começar a reduzir então agora a bolinha aqui da cabeça. Vamos fazer nessa carreira 20, 7 pontos e uma diminuição. Já fiz 2 pontos, 3, 4, 5, 6 e 7. A diminuição invisível nós vamos fazer apenas pelas alcinhas da frente. Então eu laço uma alcinha e a alcinha da frente do próximo ponto. Laço, passo pelas 2 alcinhas e faço meu ponto baixo. E vou repetir 7 pontos baixos e uma diminuição por todo o trabalho, ficando com 48 pontos. Para a carreira 21, vamos fazer 6 pontos e uma diminuição. 3, 4, 5, 6 e a diminuição. E vamos por toda a volta fazendo 6 pontos e uma diminuição, ficando com 42 pontos no trabalho. Para a carreira 22, vamos fazer 5 pontos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5 e diminui. 5 diminui, 5 diminui, por toda a volta, vamos ficar com 36 pontos no trabalho. Percebam então que o nosso trabalho já vai fechando, então a bolinha já vai tomando essa, né, já vai fechando aqui o trabalho, já vai tomando essa forma de bolinha. E nós vamos agora para a carreira 23 com 4 pontos e uma diminuição. Então já quero aproveitar para dar uma dica aqui na diminuição, que muita gente percebe uns buraquinhos a hora que diminui. Então aqui, 4 pontos e uma diminuição. A minha dica é, nessa hora, manter essa alcinha aqui da agulha bem justinha, para não gerar um buraquinho. Então segura bem apertadinho aqui, faz a diminuição. E para voltar a fazer os pontos baixos, também presta bem atenção nessa alcinha, para que esteja bem justinha aqui na agulha.
Então, vamos lá, 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 30 pontos na carreira. E prestando atenção se o seu trabalho não vai gerar buraquinho aqui na hora da diminuição. Carreira 24, vamos fazer 3 pontos, 2, 3 e uma diminuição. E repetindo dessa forma, vamos ficar nessa carreira então com 24 pontos. Para a carreira 25, vamos fazer 2 pontos e uma diminuição. Já fiz o primeiro ponto, 2 pontos, diminui, 2 pontos e diminui, vamos ficar com 18 pontos na carreira. Após finalizar a carreira 25 com 18 pontos no nosso trabalho, é a hora ideal de encher essa parte aqui da cabeça. Nós vamos fazer o nosso trabalho inteirinho, cabeça e corpo, para evitar uma costura. E para isso eu vou fazer uma técnica bem bacana de reforço de pescoço e vinco. Então é o que a gente vai fazer nas carreiras seguintes. Então, nessa hora de encher aqui o trabalho do Amigurumi Soft, nós temos que tomar bastante cuidado para colocar a fibra dessa forma aqui bem soltinha. Vai colocando sem apertar muito, vamos distribuindo aqui sempre ao redor, para não ficar nenhuma parte assim, ó, para ele não ter essas partes aqui marcadas. Então, vamos distribuindo de forma bem regular aqui em volta do trabalho, sempre colocando a fibra bem soltinha e não colocando muita fibra também, apenas o suficiente para que ele tome o formato sem ficar muito apertado, senão pode até abrir os pontos. Vamos lá, vamos encher e vamos a seguir então fazer o reforço e vinco de pescoço. Finalizado então o enchimento da peça, nós vamos fazer o reforço desse pescoço. Então, para isso eu vou colocar o marcador apenas na alcinha da frente do primeiro ponto da próxima carreira. E para fazer esse reforço, eu pego apenas a alcinha de trás de cada ponto e faço um ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, alcinha de trás, ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo eu puxo o fio e puxo direto na alcinha. Então, um ponto baixíssimo para cada ponto da alcinha de dentro dessa carreira. Feita então a carreira dos pontos baixíssimos na alcinha de dentro, temos aqui o reforço do pescoço. Então agora nós vamos passar para fazer a próxima carreira utilizando apenas essa alcinha que sobrou aqui da carreira anterior. Então é exatamente esse pontinho aqui que nós marcamos, sobre esse pontinho aqui que vamos fazer a próxima carreira. Fazer o primeiro ponto aqui e colocar o marcador. Essa carreira que nós vamos fazer agora é a 26B. Essa interna 26A, a externa 26B. Para essa carreira vamos fazer 5 pontos e um aumento. Voltamos então a trabalhar em pontos baixos. Aqui eu tenho mais uma dica, que como essa alcinha ela tá um pouquinho mais assim, escondida no trabalho, se tiver dificuldades de puxar por essa ponta aqui da agulha para pegar a alcinha e fazer o ponto, vocês podem vir puxar com o ganchinho, que aí tem mais acesso à alcinha. Então vamos lá, 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Vamos ficar então nessa volta com 21 pontos no trabalho. Finalizada então aqui a carreira 26B, vocês podem perceber que aqui por dentro ficou a carreira de reforço, que é a carreira de ponto baixíssimo, e por fora já vai aparecendo aqui bem vincada a parte que vai ser o corpo do trabalho. Então, para a próxima carreira, carreira 27, vou fazer o primeiro ponto, colocamos aqui um marcador, e para essa carreira eu vou fazer apenas ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, 21 pontos no trabalho.
Para a carreira 28, vamos fazer, já fiz o primeiro ponto, vamos fazer 6 pontos e um aumento, 3, 4, 5, 6 pontos e um aumento e vou repetir por toda a volta, ficando com 24 pontos nessa carreira. Para as carreiras 29 e 30, nós estamos com 24 pontos no trabalho e vamos permanecer então agora 2 carreiras de 24 pontos. Então, carreira 29 e 30, sem aumentos, apenas pontos baixos. Para a carreira 31, vamos fazer 7 pontos e um aumento. 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento. E vamos repetir por toda a volta, 7 pontos e um aumento, ficando com 27 pontos no trabalho. Para a carreira 32, nós não vamos fazer aumentos nem diminuições, vamos fazer apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Então, uma carreira inteirinha de ponto baixo, mantendo os 27 pontos que temos no trabalho. Para a carreira 33, vamos fazer 8 pontos e um aumento. Já fiz 4 pontos aqui, 5, 6, 7, 8 e um aumento. E vou repetir até o final. Vamos ficar nessa carreira com 30 pontos. Para a carreira 34, vamos fazer 9 pontos e um aumento. Já fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e um aumento. E vamos repetir então até o final da carreira. Vamos ficar com 36 pontos nessa volta. Para a carreira 35 e 36, vamos fazer então 2 carreiras apenas de ponto baixo sobre ponto baixo. Temos 33 pontos na carreira, vamos manter por 2 voltas esses 33 pontos. Para a carreira 37, nós vamos começar então a diminuir para fechar aqui a parte do corpo. Então, nós vamos fazer 9 pontos e uma diminuição. Já fiz 6 pontos, 7, 8, 9 e a diminuição. E dessa forma, por toda a volta, vamos ficar então com 30 pontos nessa carreira. Para a carreira 38, vamos fazer 3 pontos e uma diminuição. Já fiz os 3 pontos aqui, diminui. E novamente 3 pontos e diminui, dessa forma por toda a carreira, até chegar no final da carreira, vamos ficar com 24 pontos no trabalho. Para a carreira 39, vamos fazer 2 pontos e uma diminuição, repetindo 2 pontos e uma diminuição, ficando ao final da carreira com 18 pontos no trabalho. Para a carreira 40, vamos fazer 4 pontos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, diminui. E repete 4 pontos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 15 pontos no trabalho. Com 15 pontos no trabalho é a hora ideal da gente encher essa parte do corpo. Então vamos lá, lembrando sempre de colocando a fibra aos poucos, distribuindo bem por toda a volta aqui do trabalho, enviando ela para as laterais. Após encher a peça, nós vamos fazer aqui a última carreira, a carreira 41, que são 3 pontos e uma diminuição. 1, 2, 3 e a diminuição. Lembrando sempre que depois de colocar o enchimento, é sempre bom trabalhar mantendo o dedo aqui por dentro
para que não pegue a fibra junto, para não crochetar a fibra junto, para que ela não venha para fora do trabalho e acabe aparecendo por aqui. Então vamos lá, 3 pontos e uma diminuição, deixando então o trabalho com 12 pontos. Chegando com 12 pontos no trabalho, já posso cortar o fio, deixando um pouco maior aqui para fechar. Eu já venho e coloco assim mais um pouquinho de enchimento, caso vocês percebam que ainda cabe um pouquinho de enchimento aqui. Essa é a hora. Vamos lá. Passando bem para as laterais, deixa bem distribuído. Essa última alcinha aqui do trabalho só puxamos. A sobra do fio vai para a agulha de tapeçaria. E vamos fechar agora o anel mágico invertido, que é franzir essas últimas alcinhas aqui do trabalho. Então vamos lá, uma por uma, sempre dessa forma, de fora para dentro. Com habilidade vocês podem até passar por mais de uma alcinha de cada vez. E vamos dar a volta em todas as alcinhas, dessa forma. Aqui está. E agora só puxa, fecha, zera aqui o buraquinho. Eu gosto de passar novamente aqui a agulha por baixo de umas 3 alcinhas dessas que já foram fechadas, já foram franzidas. Puxo novamente para agora sim ficar totalmente fechado. Levanto o fio e faço um nozinho bem próximo aqui ao acabamento. Para esconder esse nozinho, jogo para debaixo novamente de umas 3 alcinhas, puxo e o saldinho desse fio vai para dentro do nosso trabalho, saindo em algum lugar aqui do corpo, corto esse excesso e aqui está então a parte de cabeça e o corpo já prontinhos. Vamos dar sequência então às outras partes do trabalho. Vamos iniciar os pés com o fio branco, fazendo um anel mágico. E nesse anel mágico vamos fazer 7 pontos baixos. Puxo o fiozinho do anel. Já vamos para a segunda carreira, faço o primeiro ponto, colocamos um marcador, mais um ponto junto no primeiro, e para cada ponto da carreira de base vamos fazer 2 pontos baixos juntos, ou seja, um aumento, ficando nessa carreira 2 com 14 pontos. Finalizada a carreira 2, vamos tirar o marcador, fazer o primeiro pontinho já da carreira 3 e recolocar o marcador. Para a carreira 3, vamos fazer um ponto e um aumento, e repetindo dessa forma, com um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 21 pontos na nossa carreira. Para diferenciar a sola e a subida do pezinho, nós vamos fazer a próxima carreira apenas pela alcinha de trás aqui do ponto de base. Então, faço o primeiro ponto, coloco o marcador e para cada ponto da carreira de base, apenas pela alcinha de trás, vamos fazendo um ponto. Permanecemos nessa volta com 21 pontos na carreira. Para a próxima carreira, a carreira 5, nós já vamos trocar de cor. Então, tiro o marcador, corto o fio branco. Eu vou desmanchar esse último pontinho aqui de branco, porque ainda no último ponto do branco, eu faço ele até esse ponto aqui, sem finalizar o ponto. Venho com o fio cinza e já finalizo o último ponto da carreira com o fio cinza. Agora eu tenho 2 opções, dar um nozinho nesses 2 fios aqui atrás
Ou eu até prefiro conduzir ele por dentro aqui do meu trabalho. Deixa eu só fazer o primeiro pontinho aqui, colocar o marcador. Mesmo que a gente tenha troca de cor, é bom manter o hábito de usar o marcador de pontos. Então agora essa sobrinha do fio aqui, eu vou conduzir pelo menos por uns 3 ou 4 pontos aqui. Com isso a gente não precisa fazer nó no trabalho e ele já fica bem trancadinho na peça. Então agora eu vou fazer a carreira 5 e a carreira 6, apenas ponto sobre ponto, mantendo os 21 pontos da carreira. Vamos lá? Para a carreira 7, já fiz o meu primeiro ponto, coloquei o marcador. Nós vamos fazer 6 pontos, então 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora eu vou fazer uma sequência de 4 diminuições. Então, uma diminuição, já em seguida 2, 3, 4 diminuições. E agora, para finalizar a carreira, eu faço uma sequência de 7 pontos baixos. Tiro o marcador, faço o primeiro ponto agora já da carreira 8, onde vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora uma sequência de 3 diminuições. Então, uma, segunda diminuição, terceira diminuição. Agora finalizo a carreira então com 6 pontos baixos. Com isso, finalizamos então aqui o pezinho. Eu vou cortar o fio, deixando um tanto a mais aqui para costura. Tiro o marcador, vou no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Prontinho, vou fazer o outro pezinho e já volto para dar sequência no trabalho. Para o braço, na cor cinza, vamos fazer o anel com 6 pontos baixos. Puxo o fiozinho do anel, para a segunda carreira, faço o primeiro ponto, coloco o marcador e vamos fazer a carreira todinha de aumentos. Mais um ponto neste primeiro, 2 pontos para cada, um aumento em cada ponto, ficando com 12 pontos no trabalho. Para a terceira carreira, tiro o marcador, faço o primeiro ponto e recoloco. E vamos fazer uma sequência de 3 pontos baixos. 1, 2, 3 e um aumento, repetindo 3 pontos baixos e um aumento, ficando com 15 pontos no nosso trabalho. Temos 15 pontos no nosso trabalho, já fiz o primeiro ponto agora da carreira 4 e para essa carreira 4 e a carreira 5 vamos fazer apenas ponto baixo sobre ponto baixo, mantendo os 15 pontos das carreiras. Então vamos lá, 2 voltas de 15 pontos. Para a carreira 6 vamos fazer 3 pontos baixos, já fiz o primeiro, 2, 3 e uma diminuição. E vamos dessa forma por toda a volta. Vamos voltar então, ficando com 12 pontos no trabalho. Na carreira 7, já fiz o primeiro ponto, 2 pontos e uma diminuição. E repetindo 2 pontos e uma diminuição,
ficando com 9 pontos no trabalho. Agora eu vou encher apenas a ponta aqui do braço. Só para dar o formato mesmo, não precisa colocar muita fibra. Prontinho. E agora nós vamos fazer uma sequência da carreira 8 até a carreira 11. São 4 carreiras, apenas de ponto baixo sobre ponto baixo, mantendo os 9 pontos por carreira. Vamos lá, vou fazer aqui, já volto mostrando como ficou. Chegamos ao final da 11ª carreira, então agora eu vou cortar o fio, deixando um tanto a mais para a costura. Só puxo o fio aqui fora dessa última alcinha. Verifiquem que enchemos apenas a ponta do bracinho, não precisa colocar mais enchimento. E agora com a agulha de tapeçaria, vou fechar esse bracinho aqui na forma de anel mágico invertido. Então, laçando todas as alcinhas de fora da carreira, aqui dos pontos que restaram. Passar o fio por todas as 9 alcinhas, aqui está. Puxo o fio, passo novamente por baixo de mais uns 3 pontinhos, faço um nozinho aqui e mantenho esse fio sem corte para fixar depois esse braço na peça. Vou fazer o outro bracinho e já volto. Para as orelhas também vamos utilizar o fio cinza. Iniciamos com o anel mágico e dentro do anel mágico 4 pontos baixos. 2, 3 e 4. Puxo o fiozinho, já vou aqui no primeiro pontinho. Faço o meu primeiro ponto, coloco o marcador e nessa carreira 2 vamos fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base, ficando com 8 pontos na carreira. Como o nosso trabalho é pequeno, ele tem uma tendência a virar para o lado do avesso, então a gente já força ele para que ele vire certinho aqui para o lado direito. E já vamos para a carreira 3, tirando o marcador, fazendo o primeiro ponto e recolocando o marcador. Para a carreira número 3, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, repetindo um ponto baixo e um aumento, ficando com 12 pontos ao redor do trabalho. Para a carreira 4, tiramos o marcador, fazemos o primeiro ponto, novamente marcando sempre o primeiro ponto, e essa carreira vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. 1, 2 e um aumento por toda a volta. Vamos ficar na carreira 4 com 16 pontos. Vamos então para a carreira 5, onde vamos fazer 3 pontos e um aumento. 1, 2, 3 e um aumento. E vamos repetir, ficando nessa carreira com 20 pontos no trabalho. Para a carreira 6, vamos fazer 4 pontos e um aumento. Já fiz o primeiro ponto, 2, 3, 4 e o aumento, repetindo dessa forma por toda a volta, onde vamos ter 24 pontos no trabalho. Para a carreira 7, nós vamos manter aqui os 24 pontos, fazendo apenas um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Vamos lá então. Finalizada a carreira 7, então encerramos aqui
as carreiras da orelha. Posso cortar o fio, deixando um tanto a mais aqui para a costura. Vou no próximo ponto de base, fecho aqui com ponto baixíssimo. Agora eu vou só dobrar ela ao meio, deixando a ponta do fio já para uma extremidade, preparando ela assim já para fixar na peça. Para o miolinho da orelha, vou pegar esse tom rosado, vou fazer o anel mágico e já aqui no anel mágico eu subo uma, duas correntinhas. Agora eu vou fazer meios pontos altos, uma sequência de 9. Contando então com as duas correntinhas iniciais, ficamos com 10 pontos no trabalho. O meio ponto alto eu laço, insiro a agulha, laço e puxo as 3 alcinhas juntas. Então vamos lá, eu tenho aqui 2, 4, 6, 8, 9, 10 pontos. Corto o fio, também deixando já um pouquinho a mais para a costura, e faço aqui um ponto baixíssimo. Agora eu vou puxar o fiozinho do anel mágico, mas eu não vou encontrar as duas pontas aqui do trabalho. Vou deixar ele nesse formatinho aqui de meia lua. Com a agulha de tapeçaria, já coloco aqui no trabalho e já vou fixar esse trabalhinho aqui, essa meia lua aqui, exatamente nessa posição aqui da orelha. Então, com esse mesmo fio aqui, eu já aproveito e já venho costurando essa partezinha aqui na orelha ainda aberta, que fica mais fácil, fica um acabamento mais legal. Vamos lá fazer até o final e já deixo preparada a segunda orelhinha para seguirmos então para a próxima etapa. Vamos iniciar o rabinho com a cor branca, fazendo anel mágico e dentro do anel mágico 6 pontos baixos. Puxo o fiozinho do anel e já vamos para a carreira 2, fazendo 2 pontos baixos para cada ponto de base, ou seja, um aumento para cada ponto, ficando com 12 pontos no trabalho. Para a carreira 3, vamos fazer o primeiro ponto, colocar o marcador e vamos fazer aqui uma sequência de um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos no trabalho. Para a carreira 4, vou fazer o primeiro ponto, colocar o marcador e vamos fazer uma sequência de 5 pontos baixos e um aumento. 2, 3, 4, 5 e um aumento. Repetir por mais 2 vezes no trabalho e vamos ficar nessa carreira com 21 pontos. Agora, da carreira 5 até a carreira 7, são 3 carreiras que vamos manter apenas ponto baixo sobre ponto baixo, ficando com os 21 pontos cada volta. Vamos lá? Para a carreira 8, vamos fazer 5 pontos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, diminuímos. Vamos repetir por toda a volta, ficando então com 18 pontos na carreira. Finalizando então aqui a carreira 8, eu já faço meu último ponto aqui, já inicio o ponto, corto o fio e finalizo esse ponto
com o fio cinza. Com isso já trocamos a cor. Tiro o marcador, inicio aqui a carreira 9, fazendo o primeiro ponto e já conduzindo a ponta dos fios da troca dentro desses primeiros pontos. Vou fazer na carreira 9 4 pontos baixos e uma diminuição. Conduzi o fio por uns 3 pontos aqui, já considero que ele está travado. Então, 4 pontos, diminui e vou mantendo nessa sequência de 4 pontos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 15 pontos no trabalho. Para a carreira 10, vamos fazer 3 pontos, 2, 3 e uma diminuição. E 3 pontos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos no trabalho. Nesse ponto do trabalho, já é a hora de encher aqui a ponta do rabinho. Lembrando sempre que o tanto de fibra que vamos colocar é apenas para dar uma estrutura no trabalho. Dando o formato aqui já é o tanto suficiente para que ele fique leve e bem estruturado. Agora, na sequência, nós vamos fazer 15 carreiras de apenas pontos sobre pontos. Então, da carreira 11 até a carreira 25, vamos fazendo pontos baixos, 12 pontos em cada carreira. Vamos lá? Após fazermos as 15 carreiras retas aqui de 12 pontos baixos, chegamos na carreira 25. Para a carreira 26, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. E repetir 2 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira, ficando com 9 pontos. Já vou mostrar aqui para vocês. Aqui, por fim, 2 pontos e uma diminuição. Prontinho. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras, a carreira 27 e a 28, de 9 pontos apenas. Então, vamos lá, já volto para mostrar como vai ficar o trabalho. Vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Chegando na carreira 28, nós vamos cortar o fio, deixando um tanto a mais para costura. Puxo esse fio aqui fora do trabalho e vou fechar essa ponta aqui com anel mágico invertido. Lembrando que aqui, para o rabinho ter um posicionamento legal na peça, nós enchemos a ponta e conforme eu fui crescendo as carreiras aqui, fui colocando um pouquinho de enchimento, mas bem pouquinho mesmo, só para não deixar ele totalmente vazio. Mas vejam que ele está bem maleável, então o enchimento é só mesmo uma quantidade bem mínima, ok? Então vamos fechar aqui. Deixo sempre já no final do trabalho um fiozinho maior e é com esse fio que a gente faz as finalizações e fixa depois na peça. Então aqui fechamos os 9 pontos. Vou num pontinho de base aqui, faço um nó. E essa mesma ponta de sobra de fio aqui, eu vou utilizar para fixar depois na peça. Para montagem, eu já enchi os pezinhos aqui com a fibra, coloquei ele direcionado aqui, mais ou menos na direção dos olhos, na frente do corpo, porque ele vai estar sentado. Então, eu já alfinetei aqui e nós vamos costurar dessa forma, pegando sempre uma alcinha aqui da perna e uma alcinha bem próxima aqui, correspondente a essa alcinha do pé. Então, uma alcinha do pé, uma alcinha do corpo. Dessa forma, eu vou dando a volta por todo o trabalho, lembrando de pegar por todas as alcinhas aqui da perninha. Então, ó, aqui de uma a uma, e vou procurando sempre a alça mais próxima aqui do pé, do corpo, aliás,
para ir fixando. Vou costurando aqui, já volto para mostrar como vamos fazer o arremate. Dei toda a volta aqui, então, vamos costurar os últimos pontinhos. Pronto, encontramos as duas partes agora. E bem aqui no finalzinho, faço um nó. E a sobra desse fio, jogo lá para dentro do trabalho, cortando o excesso de fio. Vou posicionar o segundo pezinho aqui, então, com o auxílio dos alfinetes e costurar. Já volto para seguirmos na costura dos braços. Para fixar os braços, um deles eu cortei a ponta do fio, arrematando bem. Vou posicioná-los aqui, então, na lateral do corpo, bem próximo ao pescoço. E o outro que está com o fio ainda engatado, eu vou usar esse fio para já unir os dois bracinhos ao mesmo tempo, atravessando então a agulha até o braço do outro lado, dessa forma. Volto no pontinho de baixo, atravesso todo o corpinho aqui, vou no braço seguinte. Da mesma forma, saio aqui, vou para o ponto do lado, atravesso, volto no braço de cá e repito essa operação. Com isso, eu tô costurando os dois braços ao mesmo tempo e finalizando aqui, eu já vou fazer um arremate, já vou mostrar que efeito bem bacana. Já vou arrematar eles aqui pelo lado de baixo. Aqui mesmo, bem próximo, eu já faço um nozinho. Aqui, jogo essa sobra de fio lá para dentro do trabalho e costurando dessa forma, vocês vão ver que nós temos aqui os braços posicionados de forma que eles ficam articulados, que eles têm movimento. Para a costura das orelhas, nós vamos posicioná-las aqui levando em conta que o meio da peça é o anel mágico. Então eu deixei 3 carreiras para cá, além do anel mágico, e 3 carreiras para cá. Posicionei as orelhas, já fixei com o alfinete e agora nós vamos costurar da mesma forma como costuramos os pezinhos, pegando sempre uma alcinha da cabeça e a alcinha mais próxima aqui, então. Costurando todas as alcinhas da orelha dessa forma, a alcinha da cabeça e a alcinha da orelha. Sempre pegando na orelha apenas uma alcinha. Essa alcinha que fica mais de fora aqui, mais aparente. Vamos lá, nós vamos costurar aqui toda essa parte aqui ao redor e costurar aqui pela frente também. Já volto mostrando como ficou. Agora, para fixar o rabinho, nós vamos colocar dessa forma aqui. Eu vou fixar ele com alfinetes e vou já fixando aqui, costurando na peça dessa forma, pegando uns pontos aqui do rabinho e uns pontos das costas aqui do gato. Então, vamos lá, vou passar em alguns pontos por aqui. Agora eu vou costurar aqui pela parte interna, vou caminhar com o fio aqui pegando um pontinho das costas do gato, um pontinho aqui dessa parte do rabinho. Novamente uns pontinhos aqui das costas e um pontinho aqui do rabinho. Aqui, já vim para essa lateral aqui onde eu vou repetir o processo de costurar, pegando um fio das costas, um fio do rabinho. E dessa forma aqui, vou chegar aqui nessa parte bem de baixo, vou arrematar e já tenho a primeira parte aqui costurada. Tendo essa parte bem inferior aqui já costurada, eu vou fixar essa parte aqui nas costas também, para que ele fique bem firme. Peguei um novo fio, já fiz um nozinho aqui na ponta, vou inserir aqui, puxar para que o fio fique trancado por dentro da peça. E bem aqui nessa parte
superior, eu dou alguns pontos aqui entre a cabeça e o rabinho, só para que ele fique mantido nesse lugar aqui, ó. Para fazer o focinho, vamos fazer com o fio branco um anel mágico com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Já fecho o anel, venho no primeiro ponto aqui e para a segunda carreira vamos fazer todinha em aumentos. 2 pontos baixos para cada ponto de base, ficando com 12 pontos no trabalho. Para a terceira carreira, já fiz o primeiro ponto e marquei. Vamos fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos no trabalho. Para a carreira número 4, já fiz o primeiro ponto, nós vamos fazer uma sequência de 5 pontos baixos e um aumento, 4, 5 e um aumento, 5 pontos e um aumento, 5 pontos e um aumento, ficando com 21 pontos na carreira. E para a última carreira do focinho, então, nós vamos fazer apenas uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, ficando com um total de 21 pontos nessa carreira. Agora, com o fio rosado, nós vamos bordar aqui o nariz da parte do focinho. Então, fiz um nozinho, puxei, vou bordar primeiro de tudo aqui um Vzinho para determinar a área que vai ser aqui o nariz. Dessa forma. Agora eu vou passando em cada pontinho, sempre voltando para a mesma base aqui, para o mesmo ponto inicial, dessa forma. Assim, passei em todos os pontos. Para preencher bem todo esse bordado, eu vou sair entre os pontos aqui e voltar também para a mesma base. Então, saio no meio dos pontos, dessa forma, volto para a base. Após encher toda essa parte aqui, determinada aqui do nariz, eu saio o fio aqui por cima, passo por todos esses pontinhos, saio aqui na parte de trás. Com isso ele gera um acabamento bem bacana aqui, escondendo todas as pontinhas. Venho aqui nessa parte bem do meio central aqui, puxo o fiozinho para baixo para fazer o risquinho aqui, ó. Só vou dar um nozinho aqui dentro e já temos aqui, já vamos fixá-lo na peça. Com o auxílio dos alfinetes, já posicionei aqui o focinho e coloquei a ponta do fio aqui do arremate na agulha de tapeçaria. Então, vamos costurar aqui, lembrando de pegar cada alcinha do focinho e pegar uma alcinha correspondente aqui da parte da cabeça. Dessa forma, a alcinha de fora e a alcinha da cabeça. Assim, vou costurando tudo aqui ao redor. Antes de finalizar aqui, quando chegar aqui nesse último pedacinho, eu só vou colocar um pouquinho de fibra e finalizar essa costura. Já volto para mostrar como vai ficar. Aqui está então o projeto finalizado, conforme a nossa videoaula. E eu tenho uma sugestão bem bacana para vocês aqui, com a mesma receita, para fazer o gatinho abraçador de cortina. Para isso, vocês vão utilizar a mesma receita, só fazendo os braços maiores, com aproximadamente uns 30 centímetros.